das contas, ela não vai ser importante, porque ela vai aparecer para todo mundo. Mas quem quisesse poderia carregar meio de μ0, 1 sobre 2 μ0c. Então, resumindo, o que eu preciso é calcular o módulo do psi quadrado. E qual é a ideia essencial? Ideia essencial. Isso aqui, gente, se alguém me perguntasse, diga uma frase para os caras gravarem para o resto da vida sobre interferência. E a frase é: em primeiro lugar, a gente soma. Em segundo lugar, é que a gente calcula o quadrado, ou o módulo ao quadrado, entendeu? Primeiro soma, depois calcula a intensidade. Não, intensidade não satisfaz o princípio da superposição. Você teria que mostrar isso, e ela não satisfaz. Agora, campo satisfaz. Então, primeiro você soma, depois calcula a intensidade. É muito simples gravar isso. Se sair daqui com isso na cabeça, eu já estou feliz, não precisa gravar nenhuma conta. Mas se um dia lembrarem do curso, falar, pô, cara, lembra que o professor dizia, primeiro soma, depois eleva ao quadrado, pô, tá. Ótimo, vou achar ótimo. Então, em primeiro lugar, calcula-se o campo. Ou seja, o psi total é o psi1 mais o psi2. Se eu tiver várias fontes, soma todas elas. Tem 10 ondas chegando ali naquele ponto da marina, beleza, soma os 10. Ah, tem 10 fontes de luz, soma os 10. Primeiro soma para achar esse cara. Então, em primeiro lugar, calcula-se o campo. Depois, calculamos a intensidade. Depois disso, calcula-se I. Na verdade, é calcular o psi quadrado, o módulo do psi quadrado, tá certo? Porque aquela constante justamente vai ser irrelevante. Ideia essencial. Tá difícil mesmo. Uma ideia fundamental, tá? Isso é o mais importante. Então, um exemplo, mas vai ser um exemplo que depois eu vou poder usar para cá. Que horas são, gente? 45. Eu tenho duas fontes que emitem tanto F1 quanto F2 com frequência cônica. Tá? Agora, elas podem emitir com amplitudes diferentes e com fases diferentes. Elas estão a distâncias diferentes do ponto P. Então aqui vai ser um cálculo assim meio genérico. Depois nós vamos aplicar isso para cá. Aquela continha que eu vou fazer, esse cara vai ser o F1, esse cara vai ser o F2. E eles vão emitir com a mesma frequência e saem daqui em fase. Sair daqui em fase não quer dizer que chegue aqui em fase, tá certo? Porque saem duas pistas daqui. Como o percurso daqui até aqui é diferente do percurso daqui até aqui, mesmo saindo em fase, pode chegar fora de fase. Aqui chega em fase porque saiu em fase e o percurso é o mesmo, tá certo? É o mesmo não, a distância é a mesma. Mas à medida que eu vou andando aqui no preparo de observação, eu vou tendo diferenças de percurso. E isso provoca diferenças de fase. Certo? Isso. Então, vamos dizer o seguinte, olha, eu estou interessado
calcular aqui, ó, o objetivo desse exemplo, o objetivo é calcular a intensidade em P. O que é que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que primeiro somar os caras, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte: a onda emitida pela fonte 1, lá no ponto P já, que é genérico, mas é lá no ponto P, essa onda, ela oscila com a mesma frequência da fonte 1, concorda? A fonte 1 está mandando uma. Só que ela tem lá uma amplitude, vou chamar de A1, amplitude já nesse ponto, tá? Se ela sai daqui grandona e vai decaindo, não importa, eu já estou dizendo que aqui a amplitude é essa. Agora, ela, lá no ponto P, oscila com ômega, tem uma certa amplitude, mas tem lá alguma fase, eu não sei se vai ser crista, vale, tem alguma coisa, tem uma fase lá. Já a onda que vem da fonte 2, ela pode ser mais fraca, mais forte, ela oscila, isso é uma hipótese, tá? Ela oscila com a mesma frequência, mas ela não tem que estar em fase com a onda 1. Deixa lá no delta 2. Em cada problema a gente vai ver quem é delta 1, delta 2. Na verdade, o que vai importar é a diferença de fase, tá legal? Aqui eu estou apenas dizendo, olha, se alguém aqui emite uma onda monocromática e alguém ali emite outra onda monocromática, lá no final da sala, de mim está chegando uma onda monocromática, com alguma amplitude. E de lá está chegando também uma onda monocromática, com outra amplitude. E ninguém garante que a fase de uma seja igual da outra. Então deixa esses nomes aí e vamos fazer uma conta, que é uma conta típica de interferência. Típica. Então a gente tem só que entender essa conta, e se a gente entender essa conta, aplicar o experimento é uma leiturazinha direta. E aí poder fazer exercício sobre isso, tá? Vai cair na prova experimento de Young, fenda dupla, que basicamente é a única coisa que eu vou fazer de interferência. Tá bem? Então, o importante aqui não é assim, depois saber reproduzir a minha conta. É simples a conta, mas é pegar a ideia. E a ideia é, primeiro soma, depois calcula a intensidade. E saber interpretar a resposta. É muito simples a resposta. E aí, ver quando que é máximo e quando que é mínimo. Tá certo? Então, vamos fazer essa continha. Primeiro passo qual é? Somar. Então, Psi é Psi1 mais Psi2. Somei. Pronto, maravilha. Foi dado o primeiro passo. Segundo passo. O segundo passo é basicamente calcular esse cara. O módulo desse cara ao quadrado. Ora, como é que eu calculo o módulo de alguém ao quadrado? Eu pego aquele número complexo e multiplico por quem? Gente, Z que era x mais y, né? Como é que eu calculo o módulo desse cara? Z vezes Z estrela dá um módulo ao quadrado. É multiplicando pelo complexo conjugado. Vocês lembram de números complexos? Eu estou usando já várias aulas. Vocês não vão me dizer que nunca viram um número complexo. Aí, cara, deixa eu penduro ali e falo que eu usar antes. Pessoal, no complexo conjugado é trocar o i. Estava aqui assim, ó. X mais y, x, y, aqui é o número z. Z é x mais y. Z estrela, por definição, é x menos y. Caminha para cá. O módulo do z é x² mais y² raiz quadrada.
o módulo ao quadrado é x2 mais y2. Se você multiplica z por z estrela, você está multiplicando x mais y por x menos y. Certo? A mais b vezes a menos b. Quanto dá isso? A2 menos b2. Só que o b2 aqui tem um i quadrado, que é menos 1 menos mais. Maravilha. E isso é o módulo de z ao quadrado, beleza? Módulo de z, porque pintarmos aqui. Esse cara ao quadrado, o módulo dele é esse ao quadrado, mas esse ao quadrado. Então, se eu tenho um número complexo, multiplicar pelo complexo conjugado me dá um módulo ao quadrado. Se eu tenho um número complexo, multiplicar pelo complexo conjugado me dá o módulo dele ao quadrado. Tá certo? Outra coisa é o seguinte, gente. Esse x mais y ali, ó, se você chamar esse ângulo de θ, x pode ser escrito como módulo do z cosseno de θ. Módulo de z cosseno de θ. Mais o y, mais i vezes o y é módulo de z seno de θ. Existe uma fórmula super famosa que diz que e elevado a θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, que é chamada fórmula de Euler. Quem não sabe disso ou não sabia disso, não deve ter entendido as últimas 8, 10 aulas. Porque o tempo todo estou usando que é elevado a i cascararé menos ômega t tem como parte real cosseno de cascararé menos i ômega t. Então, isso aqui todo mundo tinha que saber, eu tinha que ter levantado o braço e falado, cara, da onde vem essa fórmula? Ah, tá bom, não existe essa fórmula. Pois existe essa fórmula, tá certo? E, como eu falei, tomar o complexo conjugado, na prática, é trocar i por menos i. Então, o complexo conjugado que é elevado a i θ é igual a quem? É elevado a menos i θ. Então, uma propriedade que eu vou usar aqui é a seguinte: qual é o módulo? Quanto é o módulo de e elevado a i θ? Ora, módulo ao quadrado de um número complexo é o número vezes quem? Complexo conjugado. Quem é o complexo conjugado de e elevado a i θ? É elevado a menos i θ. Mesma base, soma expoentes, quanto dá? É elevado a zero. É elevado a zero é... Então, vocês acabaram de mostrar algo que vai ser importante. Isso aqui é dito uma frase, tá? Todo é elevado a i vezes um número real, qualquer, pode ser cascararé, menos ômega t, pode ser o que vocês quiserem, tem módulo igual a... Tá vendo? Bom, vamos voltar para cá. Essa fórmula não pode esquecer, a famosa fórmula de Euler. Bom, então, vamos colocar esses caras aí dentro. Nós teríamos que colocar esses caras aí, ó. Na hora da dependência temporal, quando tiver complexo conjugado, vai trocar esse sinal aqui, todo mundo aqui tem um elevado a menos i ômega t, concorda? Gente, tudo que eu peço não é que vocês entendam, não. Eu só peço que vocês levantem o braço quando não estiverem entendendo. Só isso que eu peço. Eu juro que eu não peço que ninguém entenda nada. Eu só peço que levante o braço para dizer, não estou entendendo. Só isso. Porque senão eu vou avançando, o cara se perde e fica lá atrás. Se eu decolar, já era, cara. Não tem como pegar. Então, levantem o braço, tá legal? Esse cara tem um elevado a menos i ômega t, não tem? Esse cara também. Esses daqui tem o quê? Um E elevado a mais i ômega t. Então, vai subir a dependência temporal dessa brincadeira, tá certo?
Posso já esquecer. E aqui eu tenho A é elevado a A1 é elevado a I delta 1 mais A2 é elevado a I delta 2. Cita aqui, ó. Comendo aqui, né? Do jeito que eu botei aqui, ó. Tá certo? E esse outro cara, quem é? Aqui teria um E elevado a menos I ômega t do lado de fora. Mas aqui todo mundo teria um E elevado a mais I ômega t do lado de fora, tá bom? E aqui ficou o quê? A1. Eu estou supondo que esses caras sejam reais, tá bem? Esses caras são reais. Para isso que eu permiti aqui, ó, uma frase lá dentro. Tá? Então agora eu tenho E elevado a quem? I mais I delta 1 mais A2 é elevado a mais I delta 2. Por quê? Porque estrela significa trocar I por menos I. Então, estrela significa trocar I por menos I. Aí fica mais I delta 1. Mais I delta 2. E agora eu tenho que fazer os produtos. Esse com esse, quanto dá? A1 quadrado, certo? Esse com esse, quanto dá? A2 quadrado. O duplo produto vai ter o quê? A1, A2 sempre, tá certo? Só que agora tem um dos caras é delta 2 menos delta 1 e o outro é delta 1 menos delta 2. Então, vou escrever assim, ó. E elevado a I delta 2 menos delta 1 mais E elevado, vou botar assim, menos I delta 2 menos delta 1. Aqui fecha muito parênteses. Enquanto eu apago o quadro, vocês vão tentar reconhecer essa função que está aqui. Isso eu vou manter, embora eu acho que não vai dar tempo de usar, mas tudo bem. Indo para cá. Olha, só lembrando aqui que o E elevado a I teta era cosseno teta mais I seno teta. E o E elevado a menos I teta, certo? Se vocês somam esses caras, o que vocês têm? Cancela isso, dá 2 cosseno aqui. Divide por 2, você tira que o cosseno de teta pode ser escrito dessa forma. Certo? Então, o que vocês estão vendo lá? Fala. Eu não entendi o que saiu da matéria. Da onde saiu o quê? Da matéria. Desculpa. O E menos I, WT, aí saiu da WT, ficou só um. É porque aqui ficaria assim, ó. Para esses dois caras, teria um E elevado a menos I ômega t, certo? Para esses dois caras, teria um E elevado a mais I ômega t. Grupo C1 tem um E elevado a menos I ômega t. Grupo C2 tem um E elevado a menos I ômega t. Eu botei em evidência. Tá? Vamos para trás primeiro. Grupo C1 está aqui. O C1 está aqui, concorda? O C2 está aqui. Agora, o C1 estrela tem esse cara com mais aqui. O C2 estrela tem esse cara com mais aqui. Quanto é esse produto? É elevado a I ômega t vezes é elevado a menos I ômega t. Então, é elevado a 0, que é 1. Então, não sei se foi essa sua pergunta hoje. Não, foi. Foi? Mas você ainda não se convenceu muito do que aconteceu de fato. Pode falar? Mas isso acontece não. Não, porque primeiro que não é gama, é delta. Segundo que aqui é delta 1 e aqui é delta 2. Se fosse, você tinha total razão. Tanto é que aparece aqui a diferença. Se delta 1 for igual a delta 2, isso aqui dá 0. Aí tem um cara que é 1, isso aqui dá 0, tem outro cara que é 1, daria 2 vezes um do outro. Mas delta 1 não é igual a delta 2, em princípio. Pode ser que para um dado ponto, aqui ó,
ponto médio aqui, aí os caras vão acabar sendo iguais. Entendeu? Mas isso é um ponto genérico. Tá legal? Então, olha, a gente tem o seguinte, que o módulo do psi quadrado é A1 quadrado mais A2 quadrado mais o quê? 2 vezes o quadrado. A1, A2, cosseno daquela diferença. Eu vou chamar de deltazão assim, onde simplicidade eu chamei isso aqui. Então, olha que bacana. Soma primeiro, calcula a intensidade depois. O que ele deu? Não deu simplesmente a soma dos quadrados das amplitudes. Deu um termo que vai ser um termo de interferência. Isso que está aqui traduzido para intensidade diz o seguinte: que a intensidade, eu poderia aqui multiplicar por aquela constante. Lembra uma constante que eu falei? Olha, 1 sobre zero. Multiplica por essa constante todo mundo. O que você vai ter aqui é I, I1, I2, mais 2 vezes raiz de I1, vezes raiz de 2, vezes esse cara. Então, o que você tem, olha que bacana, a intensidade resultante não é a soma das intensidades, necessariamente. Pode até existir, e existirão pontos para os quais isso acontece, mas não é sempre. I1, I2, cosseno desse delta. Isso aqui apareceu porque esse I, ele é uma constante vezes esse cara. O I1 é a mesma constante vezes esse cara ao quadrado, que é o módulo do psi quadrado. Tá? Eu ia fazer assim. O I2, a mesma coisa. Então, se eu multiplicar por essa constante, eu identifico o I1, perdão, o I final, o I1, o I2, de 2 vezes raiz de 1, raiz de 2 vezes esse cara. Então, olha que bacana. Esse cara daqui é um termo de interferência. E ele depende de quem, gente? Claro que ele depende desses caras aqui, mas ele depende da defasagem, cara. Isso aqui que está dizendo, chega a crista que crista, chega a crista que vale. É isso que está dizendo. Se chegar, se esse cara for zero, chegou crista que crista, mas com a mesma fase lá, se chegar, se isso aqui for 2π, significa que chegou crista com crista, só que com a crista de trás da outra, não importa. 2π você repete as funções seno e cosseno, não é isso? Então, sempre que isso aqui for um número inteiro de 2π, mais 2π, 0, menos 2π, mais 4π, menos 4π, você vai ter sempre uma crista com outra crista. Não importa se for uma crista mais de trás ou mais para frente, mas é crista com crista. E se isso aqui for π, ou menos π, ou mais 3π, ou menos 3π, e assim por diante, chega a crista com vale. Não importa se é um vale, ou é um vale mais lá para trás, mas é crista com vale. Então é a defasagem que vai me dizer se vai ter interferência construtiva ou destrutiva. Eu tenho ainda 1 minuto para escrever uma fórmula, não? Que horas são? 16.